Você já teve a sensação de que está orando, mas parece que não está acontecendo nada? Não tem efeito nenhum a sua oração? Parece que a sua oração não tem poder e não é ouvida por Deus? Se você já passou por isso ou tem passado, fica aqui nesse vídeo que eu vou estar compartilhando algo muito importante com você, tá? Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, bora pro vídeo. Talvez você teve essa sensação de orar, de buscar, de orar e parece que não está acontecendo nada. Ou muitas das vezes até piora o cenário da sua vida. Sabia que Daniel também passou por isso? Daniel, ele começou a orar e parece que a sua oração não tinha efeito nenhum, parece que não estava acontecendo nada. Mas deixa eu te explicar o que acontece no mundo espiritual quando você faz uma oração. Quando você ora, como a Bíblia diz em Apocalipse, o anjo de Deus que leva a tua oração, que é responsável por levar a tua oração no mundo espiritual, quando ele desce com a resposta, o que acontece? Entre esse plano físico e o plano espiritual, entre esse plano natural que nós vivemos, existe um tempo que é regido, o tempo cronológico. E no plano espiritual funciona de forma diferente, é o Kairos, é o tempo de Deus. E lá as coisas já são, já é, não vai acontecer. Já aconteceram, já é, porque Deus ele não se limita ao tempo cronológico, entende? E quando você ora e o teu anjo leva a oração no mundo espiritual, quando ele desce com a resposta, o que acontece? A Bíblia fala sobre as regiões celestiais. O apóstolo Paulo mesmo diz em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, é lá que acontece toda a batalha. Quando o anjo de Deus está descendo com a resposta das suas orações, vai acontecer uma batalha espiritual entre anjos caídos, que vai fazer de tudo para que a resposta de Deus não chegue até você no plano natural, ou seja, nessa terra onde você está fazendo a sua oração. Então você começa a orar e quando Deus ele responde a tua oração, o anjo desce, só que ele fica preso em batalhas espirituais nas regiões celestiais. Por isso a importância de você entender isso. Porque parece que quando você está orando e a resposta não vem no momento que você quer, você começa a desistir da oração. Aí que está a questão, o teu anjo está em batalhas espirituais, você não pode deixar de orar. Daniel também teve essa sensação, ele estava orando, mas parece que não teve resposta nenhuma. E chegou aquele momento em que ele até se sentiu como se Deus não amasse ele. Às vezes a gente tem essa sensação. O tanto que eu oro, o tanto que eu busco, parece que Deus não se importa mais comigo, parece que Deus não se importa mais com a condição que eu estou vivendo. E não é verdade, não dê ouvidos a essa voz. Essa voz é do maligno, que quando você está orando, ele envia os seus espíritos malignos, seus demônios, para tentar te convencer, as setas do maligno, para tentar te convencer, ei, não compensa orar não, você está orando, mas olha só a volta. Não está acontecendo nada. Para que você está orando? Isso é perca de tempo. Você não pode acreditar nessa voz. A voz que diz para você que você não é amado por Deus, que Deus não se importa com você, de que Deus não está ouvindo a tua oração, isso é mentira. Não ouça essa voz, não dê ouvidos a essa voz. Por quê? O diabo ele sabe que quando um cristão ele ora com fé, a resposta vem. Jesus mesmo falou, tudo que você for pedir a Deus em oração, você tem que pedir acreditando como se já tivesse recebido. Como que eu peço algo acreditando que eu já recebi? Agradecendo depois no final da oração. Mas sabe o que acontece com a maioria? É que eles oram, muitas pessoas oram, e no final da oração depois ele fica preocupado porque ele não começa a ver nenhum resultado, não vê os efeitos dessa oração. Mas no mundo espiritual, entenda, ainda que não esteja acontecendo nada à sua volta, mas no mundo espiritual está acontecendo batalhas. E o anjo que é responsável por trazer a sua vitória, ele não quer que você pare de orar. Deus ele não quer que você deixe de orar. Por isso a importância de orar com fé. A oração com fé não é orar um dia e simplesmente porque não aconteceu eu vou desistir. Não, a oração de fé não é feita assim. A oração de fé é orar até acontecer. Lembra? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, a persistência na oração diz muito sobre a fé que você tem, sabia? Então, orar com fé é orar com persistência, é orar crendo de que por meio daquela oração, o anjo que está trazendo a resposta vai vencer todo o principado maligno e garantir para você a sua vitória. Então,
Quando você ora, entenda isso, que existe batalhas no mundo espiritual. Daniel, por algum momento, achou que não estava sendo amado por Deus, porque ele orou e Deus não respondeu no primeiro dia. Porém, Deus respondeu no primeiro dia. Inclusive, o anjo traz essa revelação quando chega para Daniel e diz o seguinte: Daniel, homem muito amado. O que ele quis dizer com isso lá em Daniel capítulo 10? Ele quis dizer o seguinte: Daniel, você é muito amado no céu. Mas eu vou te explicar o que aconteceu. Quando você começou a orar, Deus ele já respondeu no primeiro dia. Mas eu fiquei travado em batalhas espirituais, o príncipe da Pérsia. Eu não entendia isso, pensei, como assim o príncipe da Pérsia? Será que é um príncipe, um homem mesmo? Mas deixa eu te falar, cada região tem um principado que rege sobre aquela região. Como a Pérsia era a região em que o Daniel estava, tinha um principado maligno regendo ali. Então por isso que o anjo, ele diz, o príncipe da Pérsia estava tentando me parar. Se Daniel estivesse no Brasil, com certeza o anjo iria falar diferente, né? O príncipe do Brasil, ou seja, o principado do Brasil tentou me parar. Mas como ele estava na região da Pérsia, por isso que ele diz isso, príncipe da Pérsia. Tentou me parar, Daniel. Então Deus te respondeu no primeiro dia. Mas quando Daniel continuou perseverando na oração, ele não desistiu, o que acontece? Ele venceu no mundo espiritual. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não existe principado nem potestade que vai resistir à tua perseverança na oração. Porque quando você se mostra perseverante na oração, quando você ora até acontecer e depois da sua oração você já agradece, não existe principado nem potestade que consegue impedir o agir de Deus na tua vida. Então não é que Deus não está te respondendo, Deus já te respondeu, mas está acontecendo batalhas no mundo espiritual e que você precisa orar com perseverança. E a sua perseverança na oração demonstra se você está orando com fé ou não. Talvez você já desistiu de orar por alguma causa, porque você não estava orando com fé. Por isso que talvez não teve o resultado que você tanto pediu para Deus. Mas quando você ora com fé, com persistência, até acontecer, isso é oração de fé. Jesus não mentiu quando disse que se você orar com fé, você recebe. Ele não mentiu quando ele falou isso. Mas a oração de fé não é feita uma vez e acabou, não aconteceu nada, vou parar de orar. Não, a oração de fé é feita até acontecer. Por isso, entenda que Deus já te respondeu. Deus, ele te ama. Você é filho de Deus, mas está acontecendo batalhas no mundo espiritual. Então confia no Senhor, continue orando por aquela causa que talvez você ache que é impossível. Deus não se esqueceu de você. Deus, ele já te respondeu. Não desista daquele propósito que você tem orado, que você tem buscado. Daniel, estou sem força, não tenho mais força para orar. Continue orando. A oração não é feita só quando você tem força, é quando você não tem mais força nenhuma. Chore na presença de Deus, busque a presença de Deus, continue orando. Porque você pode ter certeza absoluta. Porque se o diabo tentou mandar uma seta para, de alguma forma, atingir a sua fé, é porque ele sabe que se você perseverar, você vai conseguir. Você não desconfiou disso até hoje? Preste atenção, preste atenção. Quando você começa a orar, logo vem pessoas usadas pelo maligno para dizer, porque você está orando para esse propósito, não está acontecendo nada. Olha só, fulano de tal é fiel a Deus, busca a Deus, não está acontecendo nada. Isso são pessoas usadas pelo maligno. Para quê? Para que a tua oração não seja feita com fé. Para você parar de orar, porque o diabo sabe que se você continuar orando com fé, perseverando, o diabo sabe que ele não resiste a uma pessoa perseverante na oração. O diabo sabe que ele vai perder. Ele vai perder, entende? Então, continue focado, porque o diabo já está desesperado se você continuar orando. Ele já está desesperado, então ele usa pessoas para te desanimar. E se essas pessoas vierem até você para te desanimar, fala para elas, Deus já me respondeu. Deus já me deu vitória, Deus já me entregou. No mundo espiritual já está feito. E no mundo físico, no mundo natural, a resposta é só questão de tempo para chegar. Porque eu creio no poder da oração, eu creio no meu Deus, confia no Senhor. O maligno está desesperado. Ele não quer que você continue orando, porque ele sabe que ele vai perder. Quanto mais você persiste, quanto mais você persevera na oração, intensificando ela, agradecendo, ele não consegue te vencer, ele não consegue te parar. Então continue orando, porque Deus já respondeu. É só questão de tempo e de perseverança para você ver essa resposta na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa, em todas as áreas da sua vida. Guarda essa palavra no seu coração. Se você gostou desse vídeo,
compartilha com o máximo de pessoas que também está precisando de ouvir essa palavra. Compartilha aí no grupo da igreja, compartilha aí com seus amigos, com as pessoas que de repente têm orado e já até desistiu da oração. Compartilha com essas pessoas, seja um instrumento de Deus para alcançar vidas. Deixa o seu like e comenta aqui o que você achou. Comenta aqui, eu vou perseverar na oração até ter o resultado, até obter a vitória. Creia nisso, Deus ele é fiel, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.